E aí, bora embarcar numa viagem no tempo? Pensa só, calça de cintura baixa, o barulhinho do MSN conectando, uma época que foi, sem dúvida, uma verdadeira revolução musical. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender quem foram os grandes ícones culturais dos anos 2000. Então fica aquela pergunta, né? O que realmente definiu os anos 2000? Foi a tecnologia? A moda? O cinema? Olha, a gente vai ver aqui que a resposta, ou pelo menos uma grande parte dela, tá na música. Nos artistas que foram muito além de criar hits, eles se tornaram, tipo, a cara daquela época. Pois é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar cada nome desses e destrinchar, não só pelo sucesso que fizeram, sabe? Mas pelo que eles significaram pra cultura, pra estética e pro jeito de ser de toda uma geração. E pra começar, a gente tem que ir direto pro topo, né? Pro Olimpo do pop. Vamos falar das mulheres que simplesmente dominaram tudo. As rádios, a MTV, basicamente o mundo inteiro. Olha, falar de Britney Spears não é falar só de uma cantora. Ela foi um evento, um verdadeiro acontecimento. A estreia dela, inaugurou o pop adolescente dos anos 2000. Mas o impacto foi muito, muito maior. Pensa no cenário da época. Era o auge da cultura de celebridades 24 horas por dia, os blogs de fofoca explodindo na internet. E a Britney, ela virou o epicentro de tudo isso. Ela foi da imagem de colegial para um ícone super complexo, sempre ali, no olho do furacão da mídia. E a moda, então, nem se fala. Calça de cintura baixa, muito brilho, tudo isso era parte do pacote Fenômeno Britney. E no fim das contas, o ponto-chave é esse aí. A história toda da Britney é o retrato perfeito daquela tensão, sabe? Entre a liberdade, a busca por ser ela mesma e a opressão da indústria. Uma história que, convenhamos, ecoa com uma força absurda até hoje. E aí, enquanto a Britney era esse fenômeno todo, a gente tinha a Christina Aguilera se firmando como a voz. Ela era o contraponto artístico, sabe? O álbum Stripped, de 2002, nossa, aquilo foi um marco. Uma verdadeira declaração de libertação, tanto artística quanto sexual. A persona Xtina que ela criou era pra chocar, claro, mas era muito mais sobre tomar as rédeas da própria história, com letras super pessoais e, claro, aquela voz que, bom, não tem nem o que discutir. Essa comparação aqui, olha, resume perfeitamente a dinâmica daquele tempo. De um lado, você tem o fenômeno da mídia, o símbolo da fama na sua forma mais pura e, às vezes, mais cruel. Do outro, a luta artística, o símbolo da voz, da busca por ser autêntica. E as duas, juntas, definiram o que era ser uma estrela pop feminina nos anos 2000. E claro, não dá pra falar dessa década sem falar de Beyoncé. O interessante nela é que a gente assistiu à construção de um ícone, passo a passo. Lá no Destiny's Child, ela já mandava hinos de independência feminina. Mas foi na carreira solo, ali por 2003, que ela começou a cravar essa imagem de artista que tá no controle de tudo. Ela juntou o R&B, pop, uma técnica vocal absurda e uma aura de poder que era só dela. E essa é a grande sacada sobre a Beyoncé nos anos 2000. Ela fez a ponte. Ela conectou o pop super comercial com o pop que é uma declaração de poder. Ela pegou a fórmula do sucesso e colocou ali uma mensagem de controle, de força, construindo a base para a mega estrela que ela é hoje. Aí, bem no meio da década, surge uma força nova. O que é mais impressionante aqui com a Ariana é a velocidade da transformação dela. Ela aparece em 2005 com um Pond Replay, aquela vibe caribenha, super boa moça, e em 2 anos ela já estava completamente diferente. Uma imagem muito mais ousada, mais crua, que mostrava que o pop estava mudando de novo. Mas óbvio, os anos 2000 não foram só sobre o pop super produzido, né? Tinha um outro lado. Uma galera que estava gritando contra o sistema, chutando o balde das expectativas. Chegou a hora de falar da voz da rebeldia. E a Avril Lavigne, cara, ela foi um manifesto ambulante. Ela era o oposto, a antítese total da princesa do pop. A gravata, o tênis, a camiseta larga e as letras super diretas, retas. Ela representou uma galera, principalmente as meninas, que olhavam para o pop tradicional e simplesmente não se viam ali. Ela era a garota que parecia real, acessível e bem rebelde. E o legado dela é justamente esse. A Avril abriu espaço. Ela validou um outro jeito de ser mulher na cultura pop. Um jeito menos performático e muito mais rebelde. Ela mostrou que dava para ser uma estrela gigante sem ter que seguir a cartilha. E se a Avril era rebeldia para fora, o Linkin Park era a voz da angústia que vinha de dentro. Acho que essa frase aqui resume tudo de uma forma perfeita.
Foi a trilha sonora da adolescência angustiada, do quarto fechado, do MSN aberto e da mente em caos. Eles pegaram toda a dor, toda a confusão daquela geração e transformaram num som que era único, misturando rock, rap, eletrônico. Foi pesado, foi real. E falando em quebrar tudo, a gente tem que falar do Eminem. Ele não foi só um rapper, né? Ele foi uma força da natureza, um choque cultural. As letras dele eram agressivas, sarcásticas, super controversas, não palpavam ninguém. Ele falava de pobreza, de violência, da hipocrisia da sociedade, de tudo que muita gente preferia varrer para debaixo do tapete. E no meio disso tudo, ainda quebrou barreiras raciais gigantescas no hip-hop. Por isso que essa frase aqui é tão certeira. O Eminem virou o espelho desconfortável da sociedade dos anos 2000. Ele obrigou todo mundo a se olhar num reflexo que não era nem um pouco bonito, mas que era dolorosamente real. Ele foi, sem dúvida, um provocador muito necessário para aquele tempo. Ok, agora vamos mudar um pouco a rota e falar de uma outra revolução, uma revolução sonora que estava rolando solta. O hip hop e o R&B não só cresceram nos anos 2000, eles se transformaram da água para o vinho. E o rei do R&B dessa era foi, sem dúvida, o Usher. Ele era a combinação perfeita de dança, voz e sensualidade. Era sofisticado. E o álbum Confessions, de 2004, gente, aquilo é um marco absoluto. Não é só um clássico, é tipo um documento daquela época, falando de amor, traição, desejo. Ele basicamente ditou a estética de todo o R&B masculino que veio depois. E aí, chegou o Kanye West. E ele não só quebrou o molde, ele explodiu o molde. Ele não era o rapper gangster que dominava o cenário. Pelo contrário, ele trouxe letras introspectivas, vulneráveis, cheias de ironia. E a produção musical era algo de outro mundo, com aqueles samples de soul que ninguém estava fazendo. The College Dropout, em 2004, simplesmente mudou as regras do jogo do hip-hop comercial. Bom, depois de passar por todos esses gigantes, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Afinal, qual é o grande legado que esses ícones dos anos 2000 deixaram pra gente? E o legado, como a gente pode ver, é gigantesco. Primeiro, eles definiram a estética da década. Ponto. Da moda ao jeito de se portar. Segundo, eles mudaram a forma como a gente entende fama e identidade. Porque eles viveram isso na pele sob os holofotes de uma mídia de fofoca que estava explodindo. E isso nos leva ao terceiro ponto. Foi o começo dessa super exposição midiática que a gente vive hoje. E por último, e talvez o mais importante, cada um deles, do seu jeito, foi a encarnação daquele conflito eterno entre ser autêntico e ao mesmo tempo ter que jogar o jogo da indústria. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Olhando para trás, para essa década tão rica e complexa, fica a pergunta no ar: qual artista, qual música realmente capturou a essência dos anos 2000? Qual foi a grande trilha sonora daquela década? Pensar na resposta, com certeza, diz muito não só sobre a cultura daquela época, mas sobre uma trilha sonora que, de uma forma ou de outra, continua ecoando forte até hoje. Até a próxima!